Então tá, seu Antônio Matos, tudo bem? Oi, boa noite, Pedro. Retomando de volta a Rádio Web Tuca e aproveitando esse momento aí, seu Antônio, para nós fazermos um bate-papo aí sobre como é que, quais são as suas percepções aí sobre esse novo momento que o Brasil e o mundo, em especial o Rio Grande do Sul, está vivendo. A coisa tá ruim, né? Nós estamos passando, Pedro, por uma situação. Outro dia eu estava falando com os jovens de 20 e poucos anos. Eu disse para eles: vocês conseguem projetar 50 anos à frente? Daí eles ficaram pensando. Até que eu disse: consigo. Eu estarei velhinho, estarei com 70 anos. Eu digo: quando tu tiver 70 anos, tu vai estar lembrando de hoje. Assim como hoje eu lembro de 1918, daquela pandemia da gripe espanhola, assim como a gente lembra de 1929, do crash da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e a gente então mistura as duas coisas. Hoje tem a pandemia do Covid-19 e ele arrasta junto a quebra da economia. Uhum. Então, é importante a gente, assim, para dar uma conjunturada, para a gente dar uma conjunturada, a gente olhar isso. E não é... E nós estamos vivendo esse tempo. E mais, para quem tem uma idade avançada, ele pega com mais rapidez pela a falta de defesas que nós temos. Pega com mais rapidez as pessoas de mais idade, né? Então, a gente tem que pegar tudo isso e, para poder avaliar, nós temos que ter a frieza. Significa que isso é coisa para militante. O militante, ele se envolve tanto na luta contra a injustiça que ele já não sabe o que é medo. O medo que ele tem é de perder os seus. O medo que ele tem é de ver a pobreza cada vez aumentando. Esse é um medo que é coletivo, não é um medo individual. Então, olha que situação nós estamos. Nós não temos certeza de nada. Ficou tudo muito incerto agora, né, seu Antônio? Até é difícil projetar daqui a meses, quanto menos daqui a 1 ano, 2 anos, o impacto disso tudo. Né? Isso, né? Tem a questão da saúde, junto com ela vem vindo a questão econômica. Vem vindo, né? E a gente... até quando... Tem algumas coisas que a gente aprende com isso, né? Como foi bom a gente lutar e lutar e não permitir que os governos Temer e o governo Bolsonaro fizessem o que eles vieram para fazer, para cumprir com as premissas que eles têm do capitalismo, que é quebrar o SUS. Se não tivesse o SUS no Brasil, a situação estaria muito pior. Um exemplo aí, os Estados Unidos. O exemplo é os Estados Unidos, né, seu Antônio? Exemplo dos Estados Unidos, que como é que é o nome dele lá, o Obama, tentou implantar lá, e o establishment americano, que é pró-capitalista, evidente, ele não permitiu isso. E botaram um Bolsonaro americano lá, o Trump, né? Hoje, a imprensa não fala, porque ela tem compromisso com a privatização, a imprensa brasileira. Mas os pobres dos Estados Unidos, eles sofrem como o seu Avelino. Quem é seu Avelino, Pedro?
Seu Avelino é um senhor lá de Manaus que no dia 13 ele se sentiu mal. E aí a filha dele levou ele para hospitais. E não tinha não tinha vaga nos hospitais. E aí ela ligou para casa para ver se vinha um médico particular. E ele disse assim, ó, que não tinha mais, lá tudo esgotou. Lá chegou no máximo do possível. R$ 800 por 3 dias, o médico disse. Nossa! Um leito. E sabe o que ela fez? Ela foi para o hospital e depois não pagou. E entrou com uma ação na Defensoria Pública. E um juiz acudiu isso, né? Vocês imaginam se nós dependemos, todos nós dependemos daquilo que o mercado define para nós. Uhum. A quebradeira vai ser geral daí, né? Inclusive, um dos pressupostos do capitalismo de massacrar o pobre, mas não terminar com o pobre, porque eles precisam do exército de reserva, né? Uhum. Então a coisa está extrapolando, né? Até o próprio capitalismo. Né? Até o próprio capitalismo. E, seu Antônio, esse momento aí o senhor já falou assim, a importância que teve os movimentos sociais em não deixar tanto o governo Bolsonaro destruir as políticas públicas, né, de saúde, ou tentar pelo menos fazer o enfrentamento. Como que o senhor vê no Brasil, de uma maneira geral, por exemplo, o fato de que muitos que estão morrendo de Covid hoje estão na região norte e sudeste, que tem uma parcela muito significativa de negros nessas duas regiões, né? Como que o senhor vê esse recorte racial, assim, não ainda visibilizado pela mídia? Ou seja, parece que as pessoas que morrem de Covid não têm cor, não têm sexo, e não têm... A idade é revelada por conta de uma das características principais da doença. Como o senhor vê isso? Na verdade, vamos dizer assim, que seria da natureza do capitalismo. A primeira é a morte dos mais pobres. Né? Aqui aconteceu como começou lá em Wuhan, né? E as pessoas que vieram de lá são os que andam de avião, né? Uhum. Então começou com os ricos. Nota que em São Paulo, os primeiros que começaram a morrer em São Paulo eram nos hospitais lá, hospitais ricos lá de São Paulo, né? Uhum. Todos privados. E agora já está... Tem uma... Como é que é o nome de uma favela lá em São Paulo? Brasilândia, se não me engano. Paraisópolis. Não, mas aqui a que está com a maior incidência de morte. Parece que é Brasilândia, se não me engano. E enquanto ela não dá 20% de Porto Alegre, não chega a 20%. Enquanto que Porto Alegre tem 11 mortos, lá tem 50, 60. E quem mora nessa favela lá são só pobres e negros. Agora, e por que mesmo assim, morrendo essa quantidade lá em São Paulo, o Ceará morre bem menos gente, e Manaus, e lá a pandemia é mais agressiva pela falta de estrutura. Uhum. Pela falta de estrutura. A gente diz, nós do movimento negro, né, o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Ele é do cotidiano. Em todos os lugares do cotidiano, onde estão os pobres, os negros, a vida se torna mais difícil, né? Então não é o racismo aquele de uma pessoa para outra, né? Que
e tem o crime racial, né? Enfim, né? Mas é as estruturas do Estado. Lá no Amazonas, não tem a estrutura do SUS, porque não foi investido lá. No Ceará também. O Ceará está horrível a situação. Né? E, por outro lado, a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, parece que é outro país. Né? Outro país, né, Santana? Por que esse é outro país? Porque aqui tem mais brancos, tem mais pobres. Faz essa lógica. Sim. Onde que tem negro, tem pobre. Onde que tem pobre, tem negro. Então não é coincidência. É uma coisa que foi construída. E aonde que tem mais negro, tem muito mais pobreza, que é o norte do país. É o Nordeste. Então é isso. Imagina se a estrutura que São Paulo tem da saúde tivesse no Ceará ou em Manaus, não estaria assim tão ruim. Então nós temos que fazer essa elaboração e sairmos, primeiro, com vida, e segundo, com a melhor elaboração. Que isso aí nos dê consciência. E a consciência é evidente que ela tem que ser de classe. Não tem outro jeito. É a nossa vida que deve ser dedicado a essa causa. Porque nós não estamos aqui, eu estou tendo um orgulho, eu aqui, o pessoal da comunidade, de trabalhar e ajudar as pessoas que estão passando fome, né? Mas o resultado não vai... Oi? Eu queria até que o senhor comentasse um pouco como que está a Tuca lidando com essa situação, seu Antônio. Nós estamos trabalhando bastante. Exato, né? Tem a associação de moradores, tem um trabalho de assistência social, né? De atendimento. Nós temos um grupo de mulheres. Vou te falar alguns. A Graça, filha da Odete. A Fátima, irmã da Graça. A Vanessa, a Darlene, a Dona Leci, a Eva Genesi, e assim vai indo. É uma pilha de mulher. E elas se autodenominaram mulheres solidárias. E tá elas vendo? Também... elas estão na linha de frente. Na linha de frente. Eles, toda semana, eles fazem refeição ali e saem para entregar nos lugares. Então é isso. Aqui nós temos o Ilê do Babadiba e tem uma juventude de terreiro que são os que estão se notabilizando. Eles vêm aqui no setor de assistência social, falam com a dona Leci, com a dona Eva Genesi, e elas dão a relação e eles vão lá entregar as cestas básicas. E junto com isso... Oi. Interessante observar isso, né, seu Antônio? Que diante do próprio sistema de Estado mesmo, incapaz de atender toda essa demanda, as associações, os grupos religiosos ainda estão tendo um papel fundamental nisso, né? O governo aí não serve para nada, né? Para nada mesmo. Os governos mandaram, outro dia foram lá no galpão, mandaram 26 cestas básicas. Olha o esporte, 26 cestas básicas. E tinha uma preocupação de que tem que identificar o nome das pessoas. Tinha que mostrar documento. Olha, a pessoa está ali, está com cara de fome, todos negros. Não, se não tiver documento, tem que identificar. E tem que assinar que recebeu a cesta. Aí vê se pode. Vê se pode. A fome não vem em primeiro lugar, né, seu Antônio? Hein? A fome não vem em primeiro lugar para eles. Sim, né? Não, na verdade, é
uma formalidade com 26 cestas. O que a gente vai fazer com 26? Enquanto isso, aqui na região Alameda, né, e na represa, no Morro da Polícia, nós já chegamos, acho que quase 1.000 cestas básicas. Passamos. Já devemos estar com as 1.200, 1.400 cestas básicas. Né? E isso ainda é pouco, né? Mas se nós estamos fazendo, na verdade, um movimento de solidariedade, né? É fundamental, Pedro, que a gente, junto com isso aí, a gente tem que fazer a fala de o porquê dessa pobreza. Porque a classe média pode diminuir o seu poder econômico. O rico vai diminuir um pouquinho da sua riqueza. Agora, quem bate na dignidade das famílias é o pobre. Nós temos três dignidades que a gente tem que cuidar sempre. É um emprego, é uma casa e é a comida. Isso é fundamental, né? Isso aí não é tudo, mas para a dignidade mínima isso é importante. Então, eu pessoalmente tenho uma preocupação em que nasceu daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos fazer uma sociologia das famílias pobres e tomara que sirva para dar um salto. E que chegue numa consciência de classe, né? É importantíssimo isso. Importante. E isso tudo aconteceu num momento muito difícil do país também, né, seu Antônio? Queria que o senhor falasse um pouco do quanto também essa conjuntura de governo de Estado mínimo, isso impacta também as ações de políticas públicas e a própria ação dos movimentos sociais, né? Na verdade, a gente tem uma coisa estúpida que se elegeu em 2018, que é um adversário do povo. Um adversário. Todos os dias ele diz uma bobagem. Né? Eu estava olhando agora as pesquisas, ele está diminuindo cada vez mais, né? Mas, na verdade, qualquer coisa que ele tenha de apoio é muito pela desumanidade dessa pessoa, que é o Bolsonaro, né? Que hoje ele passou o dia todo falando sobre futebol. O futebol, que o povo gosta de futebol, ele é um demagogo, um populista, um mentiroso, uma pessoa assim que, né, não tem nada que se aproveite. Não é a questão de discordar dele. Ele, como humano, ele não presta. Ele é um imprestável como humano. E esse que tá mandando no Brasil. E aí, que é responsável por espalhar as políticas públicas também, né? Em nível estadual e municipal. E aí chega ao ponto eu, por exemplo, lembro quando, em 2016, o ministro que saiu agora há pouco tempo, né, que brigou com ele, e andava com camisa verde e amarela e votando contra o SUS. E esse cara virou ministro. E ele descobriu que ele, como ministro, não fosse a rede do SUS, ele não governava. Ele não governava. Viu na prática. E assim, mesmo assim, o Bolsonaro é ele todo dia ele é contra o viés do humano, né? Ele contrapõe sempre a economia, a vida econômica da vida humana, todos os dias. Ele não esconde isso, né? Ele repete isso diariamente, quando, na verdade, o correto é a gente ver a saúde e ver a política. E juntar a ciência política, né? E a ciência é que soluciona o problema da saúde.